Diretoria, ó, o torcedor de futebol, ele comete um erro quando ele diz que o empresário é o grande problema do futebol, né? Quando ele culpa o empresário pelas transações, pela maneira de lidar com o jogador, etc. Não é, na verdade. Na verdade, o empresário é um meio usado extremamente relevante hoje nos clubes. Quem contrata jogadores são os empresários. Os clubes basicamente dizem para os empresários: eu preciso de um volante e tal, e eles vão achar, eu preciso de um. Hoje eles viraram muito mais do que simplesmente empresários dos jogadores, eles viraram parceiros comerciais dos clubes, eles emprestam dinheiro para os clubes, eles antecipam dinheiro para os clubes, eles fazem esquema, muitos deles com os clubes também. Também são eles, muitas vezes, que ajudam os dirigentes de clube a roubar dinheiro do clube, é verdade. Mas a gente não pode generalizar uma profissão por causa de um ou outro. O que a gente pode dizer é que os empresários fazem parte do game do futebol. Não tem como você mudar isso, não tem como você esquecer isso, muito menos de ficar demonizando todo mundo que é empresário, porque você tem uma imagem com um jogador que saiu com um momento que você não gostava, etc. Tem muito empresário que conduz mal a carreira do seu jogador? Tem. Mas, cara, são adultos, né? E são adultos que passam a representação. Então, assim, o empresário não atende o telefone aqui e fala assim: oi, quer Curitiba, a proposta? Tá, pera só um pouquinho. Oi, voltou. Não vai. Ele falou que não quer. Ele não faz isso. Né? Se fizer, filha da puta. Ele liga pro jogador e fala: jogador, eu tenho aqui uma proposta do Curitiba. É de tanto. O jogador fala: o que você acha? Ele fala: eu acho melhor não ir. Mas a decisão é do jogador. O empresário representa o jogador, as vontades do jogador. Então, toda vez que o jogador tomar uma decisão, esse negócio de ficar botando, porque foi um empresário, isso é uma grande bobagem. Porque aí a gente tá criando ou sustentando uma geração de mimados que não tem voz própria, que não tem personalidade. Então, a decisão é do jogador. Quem assina é o jogador. O empresário o representa, mas o empresário o consulta. Então, dito isso, eu não gosto de botar só no empresário esse tipo de coisa. Mas tem alguns empresários no Brasil que eles fazem umas coisas que eles não medem as consequências do que eles estão fazendo. Vou dar um exemplo. Lá em 2000 qualquer coisa, os jogadores brasileiros, assim como os jogadores de todos os clubes do planeta, estavam no FIFA Soccer, no Pro Evolution, nos joguinhos de futebol, no Futebol Manager e tal. E o mundo inteiro tinha mais relação com esses jogadores através dos games, que é uma coisa muito mais importante do que as pessoas imaginam no alcance. O que um empresário fez? Ele foi lá, pegou, acho que foi o Thiago Ribeiro, não me lembro, o empresário dele, falou assim: ó, vem cá, você precisa receber por estar nesse jogo. Tem direito de imagem. E aí entrou lá na justiça e hoje todos os jogadores brasileiros no FIFA não participam do game há muitos anos. Por quê? Porque no Brasil o jogador recebe direito de imagem, mas direito de imagem não é do clube. Por quê? Porque o direito de imagem no Brasil é feito apenas para burlar CLT e pagar menos imposto. Então, veja você que loucura. É ruim para o jogador não estar no jogo, tá? É um dinheiro de bosta que ele ganharia se ele fosse receber. Os maiores jogadores do mundo não recebem, porque eles recebem direito de imagem do clube e o clube faz uso. E aí no Brasil se abriu esse precedente perigoso de que alguém foi lá, pegou o jogador, ganhou na justiça o direito de falar dos caras: vocês têm que me pagar porque vocês me botaram no joguinho e tal. Você pode ter até alguma razão jurídica, mas a consequência disso é tão idiota, a perda disso é tão idiota, né? E hoje, provavelmente, esses empresários que fizeram isso, eles devem olhar para os jogadores deles, não deve ser um, deve ser 50, e falar: porra, seria melhor para mim, seria uma imagem melhor para mim eu ter esses 50 jogadores dentro do jogo, com a criançada toda curtindo os moleques, os jogadores, do que eles não estarem lá porque eu tô brigando por causa de 50 mil, 20 mil reais aqui. Só que esse entendimento, cara, é você pensar um pouco além do futebol, é você pensar um pouco além do básico. E é muito pouca gente que pensa além do básico. A maior parte das pessoas pensa só naquele óbvio ali. Então eu trabalho mais, eu preciso ganhar mais. Eu preciso pedir um aumento, eu preciso ganhar. Onde é que eu tiro mais um dinheiro aqui? Onde é que eu consigo mais um centavo? Onde é que eu... E não é isso. E aí hoje surge a notícia de que a empresa que agencia o Mariano e o Patrick do Galo, dois jogadores com carreira, com nome, né? A empresa chama Thinkball, alguma coisa assim, Thinkball, que eles estão considerando acionar a Conmebol por danos morais, em virtude de alguns lances que eles consideram erro da arbitragem contra o Atlético Paranaense. Gente, vocês já imaginaram se esta merda vira moda? Vocês conseguem imaginar a consequência disso? Se toda vez que um jogador desportivamente é vítima, entre aspas, de um erro de arbitragem, ele processa a entidade porque o juiz errou. O que nós vamos fazer? Em 5 anos ninguém mais quer apitar futebol. Em 5 anos as entidades CBF, Conmebol e o caralho falam assim: ó, não tem como, porque todo juiz vai errar, eu não tenho mais como pagar, porque todo jogo aqui eu tenho que pagar 50 mil de indenização por cada erro.
Então, assim, isso não acontece no mundo inteiro. Isso não acontece, tem uma lógica, né? Não acontece porque o que é desportivo. Tem toda aquela questão de que não vá à justiça comum, porque nós temos um acordo dentro da justiça desportiva, que a gente não deve sair daqui, e etc. Aí surge a gente com essa ideia de Jerico. E exatamente no dia em que faz 15 anos que o padre do balão foi embora, né? Talvez seja a ideia, o dia oficial das ideias cretinas, né? Com essa ideia que eu entendo o argumento. Mas eu entendo muito mais a consequência do que o argumento. Você vai botar 2 jogadores numa ação contra a Conmebol porque o árbitro cometeu um lance que você não concorda? Como que... Puta que pariu. Né? Não tem sindicato de jogadores? Não tem o Atlético Mineiro fazendo representação na Conmebol? Não tem a CBF fazendo representação na Conmebol? Você imagina se você individualizar isso. Quando se individualizou os direitos de transmissão de televisão, o futebol brasileiro passou a ser menos assistido. Quando se individualizou que os jogadores tinham que responder um por um para estar no videogame, todos os jogadores brasileiros saíram do videogame. E tem jogador brasileiro até hoje que acha que é bom isso. Ainda não percebeu o quanto ele perde não estando no videogame. Se eu sou jogador de futebol, eu ligava pra EA Sport e falava, me bota no jogo, eu quero estar no jogo. Se eu sou dirigente de qualquer clube brasileiro, eu pego a assinatura de todos do elenco e falo, daqui, eu pago o direito de imagem pra todo mundo, assina aqui todo mundo. Entrego lá na EA Sport e falo que pode usar meus jogadores. Todos. Só que eu quero atualizar toda semana. Pode usar todos os meus jogadores aqui. Porque é um ganho. Caralho, o ganho de imagem é 10 vezes maior do que o dinheirinho que esses caras podem te dar. Mas dirigente de futebol tem tudo 70 anos de idade, não sabe porra nenhuma de videogame, de tecnologia, e acha que aquilo é uma perda e que isso não é tão importante. Vocês não têm noção do quanto é importante. Provavelmente, eu vou dar um exemplo aqui, provavelmente o Recoba, que jogou na Inter de Milão, uruguaio, deve ter ganhado uns 40, 50% de aumento na carreira dele pelo que ele fazia no videogame. Porque na vida real mesmo ele nunca fez metade do que ele fez no videogame. Mas se gostava tanto dele, se comprava tanta camisa dele pelo que ele fazia no jogo, no videogame, que ele acabou se tornando um jogador notável, mais do que ele merecia. É importante estar ali. É importante se manter uma relação com o torcedor. É importante que haja uma hierarquia entre clube, federação, confederação. É importante que o empresário não interfira nisso para que amanhã ou depois isso não vire uma grande bagunça. E você sabe, como eu sei, que uma jurisprudência na justiça brasileira, que já é uma justiça extremamente injusta e confusa, você vai armar um caos, porque é um festival de liminar. O Brasil, a gente já viu ter jogo de futebol com liminar meia hora antes para ter e meia hora antes para não ter. Vocês imaginam a quantidade de problemas judiciais que nós vamos ter se os jogadores forem entrar com ação em cima da entidade de acordo com o erro de arbitragem por danos morais? Gente, pelo amor de Deus, velho. Vamos fazer a coisa um pouco mais limpinha, um pouco mais direitinho. Senta todo mundo ali na mesa. Né? Chama o Galo, chama aqui, vem cá, como é que é melhor pra gente resolver isso aqui? Porque, porra, meu irmão, aí se a gente entrar na justiça por causa disso, irmão, aí realmente, por isso que o futebol brasileiro não consegue andar, porque cada passo que ele dá tem um entrave, e o entrave normalmente gerado pelos próprios personagens do futebol brasileiro.